Senhores conselheiros, o contexto diz respeito aos demonstrativos da mesa diretora do Guarujá no exercício de 2020, primeiro ano da pandemia, como todos nós bem sabemos. Mas o contexto, inclusive como já adiantado pelo eminente relator, é impressionante, num aspecto negativo. Esse tribunal reprovou os demonstrativos de 2013, reprovou os demonstrativos de 2014, reprovou os demonstrativos de 2015 e fez o mesmo em 2016, 17, 18 e 19. Sempre por força de motivos análogos. Excesso de dispêndio com o pessoal, excesso na estrutura dos cargos comissionados, elevado pagamento de horas extraordinárias, falta de observância do teto remuneratório em violação ao artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, e a existência e o pagamento de gratificações que não interessam, não atendem ao interesse público, mas simplesmente beneficiam o servidor. Ou seja, a Câmara Municipal de Guarujá sempre foi muito pródiga e muito generosa ao arrepio da Constituição em beneficiar os seus servidores e os seus vereadores, contrariando, basta lembrar que são 7 contas rejeitadas, 7 reprovações, contrariando as decisões desse egrégio Tribunal de Contas. Efetiva afronta à autoridade do controle externo. Apesar das críticas, apesar das admoestações, apesar dos alertas, das recomendações, das aplicações de multa, das condenações a ressarcimento, apesar de todo esse quadro, ainda assim, no exercício que se examina, demonstrativo de 2020, existe reincidência. Mais uma vez, nós vamos verificar os mesmos apontamentos, conquanto com uma outra roupagem, com uma outra vestimenta. Por exemplo, lá atrás, nós tínhamos a gratificação paga pelo titular de nível superior, mas se remunerava aquele profissional que ocupava um cargo cujo provimento já exigia nível superior. Então, diante das críticas fiscalizatórias e das críticas do tribunal, o que fez a Câmara? Incorporou essa verba nos vencimentos do servidor. Em 2014, por exemplo, não se obedecia o teto remuneratório com o seguinte estratagema: aquele servidor que tivesse um empréstimo consignado, essa parcela do empréstimo era deduzida da sua remuneração bruta e o teto só começava a ser calculado a partir daí. Hoje tem uma nova roupagem, como nós vamos verificar, mas é a criatividade do agente público em dar novas conformações, novas aparências às mesmas impropriedades que vêm maculando os demonstrativos da Câmara Municipal do Guarujá e que certamente vão conduzir às reprovações dos demonstrativos em exame. Afronta a autoridade desse tribunal. Mas eu queria também alertar um outro aspecto, senhores conselheiros, que me parece também de bastante gravidade. É uma malícia da Câmara Municipal na sua conduta processual, perante cada um dos nossos feitos, perante cada uma dos demonstrativos. Nós temos expedientes e resignações da Câmara Municipal que sempre conduzem à procrastinação dos processos. 2013, nós tivemos 4 manifestações recursais sucessivas. Quando é que transita em julgado essas contas? Em março de 2024. 11 anos para se chegar no trânsito em julgado. 2014, contas de 2014, são 6 interposições sucessivas de recurso. Embargo de declaração, segundos embargos de declaração, recurso ordinário, embargos de declaração, novos embargos de declaração, agravo, juntada de documentos na 1ª hora, pedidos de reabertura de prazo, pedidos de retirada de pauta,
Quando transita em julgado as contas de 2014? Em novembro de 2024. As contas de 2015, nós temos 7 sucessivas interposições de recursos, às vezes tanto da Câmara quanto do senhor presidente. As contas de 2015 vão transitar em julgado em 2023, pelos mesmos expedientes. A procrastinação, a interposição ilegal, ilegítima de recursos, simplesmente para jogar para frente, para impedir a efetividade das decisões desse egrégio Tribunal de Contas. As contas de 2016, 17, 18 e 19 ainda não transitaram em julgado por força desses mesmos expedientes. Vossa Excelência, doutor Renato Martins Costa, na sessão plenária da última quarta-feira, rejeitou mais uma manobra procrastinatória da Câmara Municipal do Guarujá nesse sentido. Na primeira instância, na 10ª hora são apresentados os documentos e se pugna pela reabertura de prazo. Quer dizer, o que nós temos aqui é justamente o desrespeito às nossas decisões e as claras tentativas de retardar a efetividade dos nossos julgamentos. Sem dúvida nenhuma, essa somatória, essa postura somada, realmente vai merecer uma sanção exemplar dessa egrégia primeira Câmara. Eu começo tratando da questão do quadro de pessoal, em que nós temos, apesar das críticas desse egrégio Tribunal de Contas, 47 servidores efetivos e 75 ocupantes de cargos em comissão. Isso no contexto da pandemia, onde não havia reuniões presenciais, onde não havia agenda com munícipes, onde não havia aglomeração, onde não havia interação social, e, sem dúvida nenhuma, esses 75 agentes comissionados não tinham necessidade para tanto. Desses 67 eram assessores parlamentares. 4 assessores parlamentares por vereador no contexto do primeiro ano de pandemia. Atividades desses assessores parlamentares, burocráticas, corriqueiras, ordinárias, redação e encaminhamento de expedientes, arquivo, gestão da agenda do vereador, atendimento a munícipes, a interessados, ou seja, atividades de secretariado, para quais não são exigidas realmente cargos em comissão, porque são destinados aos postos de direção, chefia, assessoramento, por força da Constituição Federal. Ou seja, em 2020 isso se perpetua, apesar de 7 reprovações desse egrégio Tribunal de Contas. Teto remuneratório, tirando a remuneração dos procuradores da Câmara Municipal, o teto remuneratório era demarcado pelo subsídio do senhor prefeito, que em 2020 era de R$ 20.852. Acontece que a manobra nesta hipótese agora, em 2020, era a seguinte: as horas extras, conquanto habituais, regulares, já incorporadas aos vencimentos, elas ficavam fora do teto. Também as gratificações, a gratificação para o fiscal de contrato, para a participação na comissão de gestão de contratos, a participação em comissões técnicas de alta e baixa complexidade, a participação, a atividade legislativa de apoio às sessões solenes, extraordinárias e ordinárias, todas essas ficaram fora do teto remuneratório. A fiscalização aponta aqui o indevido pagamento de R$ 1.825.000 fora do teto remuneratório, incluindo o 13º e férias. Essa manobra era justamente pautada no seguinte argumento: o ordenamento municipal dizia que essas verbas seriam indenizatórias. No entanto, a evidência é uma contraprestação, consiste em contraprestações pela atividade específica do servidor que vai participar da gestão do contrato, que vai participar de uma determinada comissão e está sendo remunerado para tanto. E, neste particular, eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências para um precedente muito feliz dessa egrégia Primeira Câmara,
que, em outubro de 2024, na relatoria do Dr. Dimas Eduardo Ramalho, com o voto do Dr. Marco Aurélio Bertaioli, reprovou os demonstrativos da Câmara Municipal de Guarujá e determinou a restituição de R$ 3.231.000, condenando o responsável pelas contas, o presidente da Câmara, a devolver esses recursos, sob o argumento de que, desde novembro de 2015, por força do julgamento do Supremo Tribunal Federal, não se pode alegar boa-fé na percepção de valores acima do teto remuneratório. Então, o MPC, ratificando a manifestação precedente, já lançada nos autos eletrônicos, insiste também na restituição, na condenação do responsável à restituição desses valores, por violação ao artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Eu vou caminhando para o final, porque meu tempo já está escoando. Gratificação de nível superior. A gratificação de nível superior realmente é uma aberração no âmbito do Legislativo de Guarujá. Como eu já disse, esse tribunal censura o procedimento desde 2014. Isso levou à incorporação nos vencimentos de cada qual dos servidores no patamar de 40%. É bastante substancial. Além disso, não apenas tomando-se o vencimento como base, mas o vencimento somado aos seus adicionais vai ser a base de cálculo para a gratificação de nível superior, ou seja, efeito cascata, uma outra violação constitucional. Isso implicou que muitos servidores da Câmara de Guarujá tivessem, por força dessa gratificação, um ganho superior ao seu vencimento base. O relatório da fiscalização aponta, eu não vou nominar os servidores, mas aponta um servidor ganhando R$ 179.000, outro servidor ganhando R$ 152.000, uma servidora com R$ 136.000, inclusive uma servidora inativa, porque a Câmara custeia os proventos de aposentadoria anteriores à instituição do RPPS, auferindo R$ 201.000 de gratificação de nível superior. É um absurdo que se tenha despendido tamanhos recursos com essa gratificação, um somatório de R$ 2.637.000. Também a fiscalização apontou, aliás, num trabalho belíssimo, me permitam enaltecer o relato fiscalizatório da Unidade Regional de Santos, as gratificações que não têm sentido, porque elas acabam remunerando atividades que já são íncitas às atribuições do servidor. Por exemplo, a participação em comissões de alta e baixa complexidade, que, na verdade, é a fiscalização do estágio probatório, algo inerente ao setor de pessoal, ou avaliação de documentos para fins de futura digitalização. Quer dizer, num universo com 122 funcionários, sendo que 75 deles eram aquinhoados com cargos em comissão, não havia pessoal disponível para tanto. A participação nas atividades de apoio às sessões. As sessões na Câmara Municipal do Guarujá, no exercício em exame, tinham início às 15 horas, se não me engano, às terças-feiras, ou seja, dentro do chamado horário comercial, não havendo uma atuação extraordinária fora do horário. Além disso, qual a justificativa para que 42 servidores fossem remunerados para participar do apoio a essa atividade legislativa? O que impressiona é justamente que, naquele contexto de 2020, em que se vivenciava morte, doença, perda de emprego, escassez de recursos e um esmorecimento da economia no Brasil e no mundo, a Câmara Municipal do Guarujá tenha permanecido como uma ilha, tendo despendido R$ 40.536.000, principalmente no dispêndio com o pessoal, que os seus servidores continuaram sendo generosamente remunerados pelos cofres municipais. Uma exceção que não é perdoável.
Nesse contexto, o MPC insiste na reprovação dos demonstrativos com a condenação do responsável à restituição dos pagamentos a maior, além do teto remuneratório, e com a sanção pecuniária de que é merecedor. Muito obrigado, senhores conselheiros.